Vamos, Beatriz, não vamos parar de novo até chegarmos lá. Marco gritou do banco do motorista, os nós de seus dedos brancos contra o volante. Eu estava sentada no banco de trás de seu SUV, espremida entre seus irmãos, Nuno e Afonso, sentindo o nó familiar de ansiedade apertar em meu estômago. O calor do Alentejo já era insuportável às 9 da manhã. E ainda tínhamos horas pela frente nesta viagem para o Algarve que eu nunca quis fazer. Meu nome é Beatriz Torres. Tenho 33 anos e sou casada com Marco Santos há 3 anos. O que começou como um relacionamento amoroso lentamente se transformou em algo que eu mal reconhecia. Marco trabalhava como contador júnior em um pequeno escritório em Lisboa, enquanto eu havia colocado meus estudos de mestrado em gestão em pausa para sustentar nossa casa. Seus irmãos, Nuno e Afonso, eram visitas frequentes em nossa casa. E juntos, os 3 desenvolveram um senso de humor cada vez mais cruel, que sempre parecia me ter como alvo da piada. Sério, Beatriz, você tem a bexiga de uma criança. Afonso intrometeu-se, me cutucando bruscamente nas costelas. Talvez você devesse usar fraldas da próxima vez que formos a algum lugar. Nuno caiu na gargalhada do meu outro lado. Isso seria realmente hilário. Já imaginou? Senti minhas bochechas queimarem de humilhação, mas me forcei a ficar em silêncio. A experiência me ensinou que me defender só piorava seus ataques. Marco me viu pelo espelho retrovisor e, pum, por um momento, esperei que ele dissesse a seus irmãos para pararem. Em vez disso, ele apenas sorriu e aumentou o volume do rádio. O carro passou por um trecho particularmente acidentado da autoestrada, e eu saltei desconfortavelmente entre os 2 homens que pareciam ter prazer em tornar a viagem o mais miserável possível para mim. Afonso me cutucou novamente sem querer, desta vez mais forte, enquanto Nuno abria mais as pernas, me forçando a um espaço ainda menor. Quando tentei ajustar minha posição, ambos agiram como se eu fosse a desconsiderada. Olha, há uma área de serviço logo à frente, eu disse, apontando para a placa que dizia Área de serviço de Aljustrel, a 2 quilômetros. Será que podemos parar, por favor? Eu realmente preciso usar o banheiro e esticar as pernas. Os olhos de Marco encontraram os meus novamente no espelho, e algo frio passou por seu rosto. Tudo bem, disse ele lentamente, um sorriso estranho brincando nos cantos de sua boca. Vamos parar. Você pode levar o tempo que precisar. Nuno e Afonso trocaram um olhar que me deu arrepios, mas eu estava aliviada demais com a perspectiva de sair do carro para prestar muita atenção. Eu não tinha ideia de que este pedido inocente seria o catalisador para o dia mais devastador e, finalmente, transformador da minha vida. A área de serviço apareceu como uma miragem no meio da planície alentejana, um pequeno oásis de concreto e sombra cercado por trechos intermináveis de terra árida. Quando Marco entrou no estacionamento, notei como o lugar era isolado. Apenas 2 outros caminhões estavam estacionados, e a cidade mais próxima parecia a quilômetros de distância em qualquer direção. O calor irradiava do asfalto em ondas, fazendo as montanhas distantes parecerem dançar. Obrigada, eu disse enquanto saía do carro, grata por escapar da atmosfera sufocante lá dentro. Minhas pernas estavam rígidas pelas condições apertadas, e eu tirei um momento para me alongar antes de ir em direção aos banheiros. Leve o tempo que precisar, Marco gritou atrás de mim, com aquele mesmo sorriso estranho ainda no rosto. Não estamos com pressa. Nuno e Afonso também haviam saído e estavam perto da frente do carro, falando em voz baixa. A cada poucos segundos, um deles olhava na minha direção e reprimia uma risada. Senti aquele calafrio familiar de inquietação, mas o ignorei. Talvez eles estivessem apenas planejando mais uma de suas brincadeiras inofensivas. Talvez se escondessem atrás do prédio e pulassem para me assustar ou colocassem algo nojento no meu assento. Eu já havia suportado coisas piores deles antes. O banheiro estava surpreendentemente limpo para um local tão remoto, e eu levei alguns minutos extras para jogar água fria no rosto e no pescoço. O calor já estava se tornando opressivo, e eu temia voltar para aquele carro por mais várias horas. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher que mal reconhecia, a pessoa confiante e ambiciosa que um dia sonhou em terminar seu mestrado e abrir seu próprio negócio, havia sido substituída por alguém que passava seus dias pisando em ovos, tentando não provocar a próxima rodada de piadas de seu marido e seus irmãos.
Quando eu me tornei tão pequena? Quando parei de lutar? Pensei na mulher que eu costumava ser. Aquela que se formou com louvor na nova SBE com um diploma em finanças. Fui aceita em seu programa de mestrado com uma bolsa parcial, mas Marco me convenceu a adiar minha matrícula. Precisamos da renda agora, ele havia dito. Você sempre pode voltar a estudar mais tarde. Isso foi há 3 anos, e o mais tarde nunca parecia chegar. Em vez disso, eu trabalhava meio período em um supermercado Pingo Doce enquanto Marco seguia sua carreira de contador, prometendo que minha vez chegaria eventualmente. Seus irmãos nunca perdiam a oportunidade de me lembrar que eu era apenas uma desistente da faculdade trabalhando por um salário mínimo, convenientemente esquecendo que eu havia colocado meus sonhos em espera para apoiar as ambições do meu marido. Sequei minhas mãos e me preparei para o retorno ao carro. Talvez, se eu apenas suportasse esta viagem, as coisas melhorassem. Talvez Marco finalmente visse como seus irmãos me tratavam e colocasse um fim nisso. Talvez quando voltássemos para casa, eu pudesse finalmente ter aquela conversa sobre voltar para estudar. Saí do banheiro e caminhei em direção ao estacionamento, semicerrando os olhos contra o sol forte. O estacionamento estava vazio, exceto pelos 2 caminhões que eu havia notado antes. Por um momento, fiquei ali em confusão, pensando que de alguma forma havia me perdido. Mas não, era definitivamente aqui que Marco havia estacionado. Eu podia ver as marcas de pneu no cascalho, a bituca de cigarro que Afonso havia jogado pela janela, a pequena mancha de óleo que marcava o local exato onde o carro estivera. Eles tinham ido embora. Meu coração começou a acelerar enquanto eu girava, procurando em toda a área de serviço por qualquer sinal do familiar SUV azul. Talvez eles tivessem mudado para outra vaga de estacionamento. Talvez estivessem apenas fazendo uma brincadeira e voltariam a qualquer segundo, rindo do meu pânico. Mas, à medida que os minutos passavam e o silêncio do Alentejo me pressionava, a terrível verdade começou a se instalar. Eles me deixaram aqui, a quase 150 quilômetros de casa, no meio do nada, com nada além da roupa do corpo e minha pequena bolsa. Procurei meu celular, minha mão tremendo tanto que mal consegui desbloquear a tela. Sem rede. Claro que não havia rede. Este era exatamente o tipo de lugar onde as antenas de celular eram um luxo que ninguém se preocupou em instalar. Corri para a beira do estacionamento na esperança de avistar as luzes traseiras desaparecendo na autoestrada. Mas não havia nada, exceto o asfalto sem fim se estendendo em direção ao horizonte. Ondas de calor distorcendo a paisagem distante em uma pintura abstrata de bege e marrom. A temperatura já devia estar se aproximando dos 40 graus Celsius. E ainda não era meio-dia. Os 2 outros veículos no estacionamento pertenciam a caminhoneiros que não estavam à vista, provavelmente dormindo em suas cabines durante o calor do dia. Bati nas portas mesmo assim, desesperada por ajuda, mas não obtive resposta. A área de serviço tinha um pequeno centro de visitantes, mas quando tentei a porta, estava trancada com uma placa indicando o horário de funcionamento limitado. Afundei em um banco de concreto à sombra do prédio, tentando processar o que acabara de acontecer. Isso não era uma brincadeira. Não era uma de suas piadas habituais que seria esquecida amanhã. Isso era algo totalmente diferente. Algo cruel e calculado que eu nunca acreditaria que Marco fosse capaz de fazer apenas algumas horas atrás. Na minha bolsa, encontrei minha carteira com exatamente 20 euros, um cartão de crédito que Marco controlava e uma garrafa de água vazia que eu havia esvaziado durante a primeira parte da nossa viagem. Sem sinal de celular, sem transporte, sem como contatar ninguém para pedir ajuda. O sinal mais próximo de civilização era uma bomba de gasolina que parecia estar a pelo menos vários quilômetros de distância, brilhando à distância como outra miragem. Enquanto eu estava sentada ali no calor crescente, vendo os carros ocasionais passarem em alta velocidade sem diminuir, percebi que meu marido e seus irmãos não apenas me abandonaram, eles destruíram cada ilusão que eu tinha sobre meu casamento, meu valor e meu futuro. Mas eles também me deram outra coisa, algo que nunca pretenderam. A clareza devastadora que vem quando você finalmente vê sua vida como ela realmente é. O sol subiu mais alto e o banco de concreto sob mim ficou quente demais para sentar confortavelmente. Mudei-me para o pequeno pedaço de sombra fornecido por um beiral perto dos banheiros. Mas mesmo ali, o calor estava se tornando insuportável. Minha garganta já estava seca e eu racionei as poucas gotas de água que restavam na minha garrafa, sabendo que poderia precisar delas mais tarde.
Cada carro que passava na autoestrada se tornava uma potencial tábua de salvação, mas nenhum deles diminuiu a velocidade. Para eles, eu era apenas mais uma visitante da área de serviço fazendo uma pausa na direção. Tentei chamar a atenção de vários veículos, acenando com os braços e me aproximando da estrada, mas os motoristas ou não me viam ou optavam por ignorar meu óbvio desespero. A mulher de aparência profissional no sedã prateado evitou ativamente fazer contato visual. A família na minivan, com crianças pressionadas contra as janelas, passou sem nem mesmo reconhecer minha presença. Comecei a entender por que Marco havia escolhido esta área de serviço em particular. Era remota o suficiente para que a ajuda não estivesse prontamente disponível, mas não tão isolada a ponto de meu desaparecimento acionar imediatamente uma operação de busca e resgate. À medida que a tarde avançava, o calor se tornou perigoso. Eu podia sentir minha pele queimando apesar de ficar na sombra, e minha cabeça estava começando a latejar de desidratação. A garrafa de água vazia zombava de mim de onde estava no chão. Foi quando ouvi o som de um motor a diesel desacelerando, seguido pelo chiado dos freios a ar. Um grande caminhão com matrícula portuguesa estava entrando na área de serviço, e senti uma onda de esperança misturada com medo. O motorista que desceu da cabine não era o que eu esperava. Ele provavelmente estava na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis por trás de óculos de aro de metal. Sua camisa jeans estava limpa e passada, e ele se movia com a deliberação cuidadosa de alguém que passava a maior parte do tempo sozinho na estrada. "Está tudo bem, minha senhora?" ele perguntou, sua voz com um sotaque suave do Alentejo. "Parece que está aqui há algum tempo." Tentei falar, mas minha garganta estava tão seca que apenas um som rouco saiu. Ele imediatamente pegou em seu caminhão e me entregou uma garrafa de água fria de uma pequena geladeira. Eu a bebi avidamente, sem me importar com o quão desesperada parecia. "Calma", disse ele. "Você vai passar mal se beber muito rápido neste calor. O que aconteceu com sua carona?" Quando finalmente consegui contar minha história, sua expressão mudou de preocupação para raiva. "Eles simplesmente a deixaram aqui. O seu próprio marido", ele balançou a cabeça em desgosto. "Isso não é uma brincadeira. Isso é criminoso. Você poderia morrer aqui." Seu nome era Samuel Rodrigues, e ele era dono de uma grande herdade perto de Évora. Ele estava voltando de uma entrega de equipamento agrícola em uma fazenda no Algarve, e esta área de serviço estava bem em sua rota para casa. "Não posso, em sã consciência, deixá-la aqui", disse ele. "Mas eu entendo se você não quiser aceitar uma carona de um estranho. Podemos chamar a GNR quando chegarmos à próxima cidade e eles podem resolver toda essa confusão." A ideia de envolver a polícia me aterrorizava mais do que aceitar a ajuda deste estranho aparentemente gentil. O que eu diria a eles? Que meu marido me abandonou como uma piada? Como eu explicaria os anos de abuso psicológico que levaram a este momento? "Eu ficaria grata por uma carona", eu disse finalmente. A expressão de Samuel escureceu. "Minha senhora, com todo o respeito, um homem que deixaria sua esposa no meio do Alentejo não é alguém com quem você precise se preocupar em avisar." Quando o caminhão de Samuel se afastou da área de serviço, senti uma estranha mistura de alívio e terror. Eu estava escapando do perigo imediato do calor, mas também estava fazendo uma escolha que mudaria tudo. Não havia como voltar atrás deste momento. Samuel foi um companheiro de viagem atencioso que parecia entender que eu precisava de tempo para processar o que havia acontecido. Ele manteve o ar-condicionado do caminhão no máximo e me entregou outra garrafa de água sem que eu pedisse. "Dirijo nessas estradas há 30 anos", disse Samuel finalmente. "Já vi todo tipo de gente em todo tipo de situação, mas o que seu marido fez com você? Isso não é um comportamento normal. É o tipo de coisa que escala." Suas palavras me deram um calafrio, porque eu sabia que ele estava certo. As brincadeiras e piadas vinham se tornando mais maldosas no último ano, mais pessoais e humilhantes. "Você tem família com quem possa ficar?" Samuel perguntou. "Um lugar seguro para ir enquanto descobre seu próximo passo?" Eu balancei a cabeça. Meus pais haviam morrido em um acidente de carro 5 anos antes, e eu não tinha irmãos. A família de Marco era a única família que me restava, e eles claramente me viam como uma estranha que poderia ser descartada à vontade. "E o trabalho?" Samuel continuou gentilmente. "Você tem um emprego para o qual voltar?" A pergunta doeu, porque destacava o quão dependente eu me tornara.
Meu emprego de meio período no supermercado mal cobria minhas despesas pessoais. E Marco garantira que todas as nossas principais contas financeiras estivessem apenas em seu nome. Eu não tinha economias, nem renda independente. Eu estava estudando finanças antes de me casar, eu disse. Planejava terminar meu mestrado, talvez abrir minha própria consultoria de investimentos um dia, mas isso foi há muito tempo. Samuel olhou para mim com interesse. Finanças, hein? Isso é interessante. Eu poderia usar alguém com conhecimento financeiro na minha herdade. Tenho tentado expandir a operação, talvez diversificar para algumas novas culturas, mas não sei muito sobre estratégias de investimento ou planejamento de negócios. Foi a primeira vez em anos que alguém demonstrou interesse em minha educação ou perspectivas de carreira. Provavelmente estou bem enferrujada, eu disse. Faz 3 anos que não estudo. Conhecimento como esse não desaparece simplesmente, respondeu Samuel. E às vezes uma nova perspectiva é exatamente o que um negócio precisa. Façamos o seguinte: você me ajuda a entender essas coisas de planejamento financeiro. E eu garanto que você terá um lugar para ficar enquanto se reergue. Troca justa. Pela primeira vez, desde que vi Marco ir embora, senti um vislumbre de algo que poderia ser esperança. A herdade de Samuel era diferente de tudo que eu já tinha visto. Estendendo-se por vários milhares de hectares no coração do Alentejo, era uma obra-prima de engenharia agrícola, com sistemas de irrigação, equipamentos modernos e campos de sobreiros e oliveiras que se estendiam até o horizonte. A casa principal era uma grande e confortável construção caiada de branco, cercada por árvores de sombra e jardins floridos que pareciam quase mágicos, depois da paisagem árida de onde eu acabara de escapar. Isso é incrível, eu disse enquanto subíamos pela longa estrada de terra. Construí do nada nos últimos 25 anos, disse Samuel com orgulho evidente. Comecei com apenas alguns hectares e um trator usado. É aqui que você entra, se estiver disposta. Ele me mostrou uma pequena casa de hóspedes atrás da residência principal, completa com sua própria cozinha, banheiro e sala de estar. Era modesta, mas impecável, e depois dos eventos do dia, parecia a acomodação mais luxuosa que eu poderia imaginar. Havia um telefone no balcão da cozinha e Samuel gesticulou em direção a ele. Se quiser ligar para seu marido, avisar que está segura. A decisão é sua, disse ele, mas pense com cuidado no que quer dizer. Homens como ele têm um jeito de convencer as mulheres a lhes dar segundas chances que não merecem. Depois que Samuel me deixou sozinha, olhei para o telefone por um longo tempo. Em vez disso, liguei para minha supervisora no supermercado e disse que não voltaria mais. Foi a primeira vez em anos que tomei uma decisão unilateral sobre meu emprego sem consultar Marco primeiro. O ato de me demitir foi ao mesmo tempo assustador e libertador. Naquela noite, Samuel trouxe uma pilha de documentos financeiros e os espalhou pela mesa de jantar da casa de hóspedes. Eu avisei que estava improvisando, disse ele com um sorriso. São 3 anos de declarações de impostos, balanços e alguns portfólios de investimento. À medida que comecei a revisar os documentos, senti minhas habilidades analíticas adormecidas despertarem. A herdade de Samuel era lucrativa, mas não tanto quanto poderia ser. Seu portfólio de investimentos era conservador a ponto de estagnar, e ele estava perdendo dezenas de oportunidades de vantagens fiscais e expansão de negócios. Você está sentado em uma mina de ouro, eu disse a ele após 2 horas de análise. Mas mal está arranhando a superfície do que esta operação poderia se tornar. Samuel recostou-se na cadeira e me estudou com uma expressão pensativa. Mostre-me, disse ele. Passei as 3 horas seguintes delineando um plano de negócios abrangente que incluía diversificação de culturas, investimentos estratégicos em tecnologia agrícola e uma estratégia de marketing que lhe permitiria vender diretamente a restaurantes de luxo e distribuidores de alimentos orgânicos. Quando terminamos, Samuel estava me olhando como se eu tivesse acabado de fazer mágica. Onde você aprendeu tudo isso? Ele perguntou. Eu te disse, falei, sentindo-me mais confiante do que em anos. Eu estudava finanças. 2 anos depois, eu estava no pódio do salão de baile do Pestana Palace, em Lisboa, olhando para uma plateia de alguns dos investidores mais poderosos de Portugal. Minha empresa, a Alento Invest, havia crescido de uma única herdade como cliente para gerenciar mais de 500 milhões de euros em ativos.
especializada em investimentos agrícolas sustentáveis que consistentemente superavam o mercado por margens significativas. Senhoras e senhores, eu disse ao microfone, minha voz firme e confiante. A agricultura sustentável não é apenas o futuro da agricultura, é o futuro do investimento inteligente. A plateia ouvia atentamente enquanto eu delineava as estratégias de portfólio que haviam enriquecido meus clientes, ao mesmo tempo que apoiavam práticas agrícolas ambientalmente responsáveis. Nos 2 anos desde que Samuel me encontrou naquela área de serviço, eu havia descoberto um talento para análise financeira que superava qualquer coisa que eu imaginara durante meus anos na universidade. Minhas recomendações ajudaram Samuel a transformar sua herdade em uma operação multimilionária, e a notícia do meu sucesso se espalhou pela comunidade agrícola de Portugal. A Alento Invest agora gerenciava portfólios de investimentos para donos de herdades, empresas de alimentos orgânicos e desenvolvedores de tecnologia sustentável em todo o país. Eu havia comprado uma quinta no Vale do Douro, dirigia um Tesla e fui capa da revista Investimento Agrícola Mensal. A mulher assustada e abandonada que fora deixada naquela área de serviço não existia mais. Eu estava no meio da explicação de um investimento particularmente bem-sucedido em tecnologia de conservação de água, quando uma comoção irrompeu perto do fundo do salão. Os seguranças estavam tentando impedir alguém de entrar na área restrita da conferência. Beatriz! Uma voz familiar gritou pela sala. Esse teatrinho de desaparecimento acaba agora. Você precisa voltar para casa. O salão inteiro ficou em silêncio quando Marco passou pelos seguranças e caminhou pelo corredor central em direção ao palco. Ele parecia mais velho, mais magro e desesperado, de uma forma que um dia me faria sentir pena dele. Você não pode simplesmente fugir do seu casamento, ele gritou, apontando um dedo acusador para mim. Estou te procurando há 2 anos. Você tem ideia do que me fez passar? Pausei minha apresentação e olhei para ele com calma, sentindo os olhos de 300 investidores influentes assistindo a este confronto. Senhoras e senhores, eu disse ao microfone, minha voz soando claramente por todo o salão. Gostaria de lhes apresentar Marco Santos. Este é o homem que me abandonou no meio do Alentejo, a 150 quilômetros de casa, porque achava minha dependência dele divertida. A plateia ofegou audivelmente e pude ver vários investidores proeminentes trocando olhares chocados. O rosto de Marco empalideceu quando ele percebeu que acabara de interromper uma sala cheia de algumas das pessoas mais poderosas da comunidade financeira de Portugal. Você está se envergonhando, disse Marco, mas sua voz havia perdido a confiança anterior. Volte para casa e pare com essa farsa ridícula. Jaime Vasconcelos, um investidor bilionário com quem eu trabalhava há 6 meses, levantou-se de seu assento na primeira fila. Desculpe, disse ele, sua voz gotejando desdém, mas você acabou de chamar uma de nossas gestoras de fundos mais bem-sucedidas de interesseira. A sala explodiu em murmúrios de indignação enquanto Marco percebia a magnitude de seu erro. Seguranças o flanquearam de ambos os lados, esperando meu sinal para removê-lo. Olhei para o homem que um dia controlou cada aspecto da minha vida e não senti nada além de pena de quão pequeno ele parecia naquele momento. Senhores, eu disse à equipe de segurança, por favor, escoltem o Sr. Santos para fora do prédio e certifiquem-se de que ele entenda que não é bem-vindo em nenhum evento futuro. Enquanto eles levavam Marco embora, ainda gritando sobre seus direitos como meu marido, voltei para meus slides de apresentação e continuei exatamente de onde parei, como se nada tivesse acontecido. Poucos dias após a humilhação pública de Marco na conferência de investimentos, o vídeo de seu surto se tornou viral. A esposa de Nuno, Sofia, pediu o divórcio imediatamente após ver as imagens. A namorada de Afonso, Ana, terminou com ele publicamente, postando uma carta de rompimento contundente no Facebook. Seus pais, Francisco e Carolina, foram forçados a deixar sua comunidade paroquial em Lisboa quando a história chegou aos noticiários locais. Todos os 3 irmãos perderam seus empregos quando o vídeo viral chegou a seus empregadores e nenhuma instituição financeira em Portugal os contrataria depois que seus nomes se tornaram associados ao escândalo. Marco foi demitido de seu escritório de contabilidade 48 horas após o incidente na conferência, e os 3 irmãos se viram na lista negra de toda a sua indústria. Em 2 anos, todos haviam declarado falência.
Enquanto eu tocava o sino de abertura na Euronext Lisbon para o lançamento do mais novo fundo da Alento Invest, vendo os repórteres financeiros capturarem o momento para o noticiário da noite, refleti sobre como o abandono cruel deles inadvertidamente me forçou a descobrir um gênio financeiro que eu nunca soube que existia dentro de mim. Às vezes, a pior coisa que acontece com você se torna o catalisador para a melhor coisa que poderia ter acontecido. E eu era grata todos os dias por Marco ter sido tolo o suficiente para me mostrar exatamente quem ele realmente era antes que eu desperdiçasse mais anos tentando agradá-lo.